Muito se fala sobre os crimes que aconteceram fora do Brasil e ganharam notoriedade da imprensa internacional. Mas o que acontece aqui pode deixar muita gente de cabelo em pé. Isso foi o que aconteceu no caso de Jonathan Lopes de Santana, mais conhecido como o maníaco da Machadinha. Aqui quem fala é Ana Corini e esse é o canal Vespeiro. Em 2014, Jonathan Lopes de Santana tinha apenas 23 anos e morava em Mogi das Cruzes, uma cidade metropolitana de São Paulo. Ele levava uma rotina muito discreta e bem comum. Jonathan trabalhava como soldador, mas também tinha um sonho de ser segurança. Então ele fez um curso de formação de vigilante. Ele trabalhava na cidade de Poá, como segurança do estacionamento de funcionários da Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos, a CPTM, e morava com os pais e o irmão em um bairro distante do centro de Mogi. Porém, as pessoas suspeitaram quando ele pediu demissão após 6 meses trabalhando na empresa. A demissão teria se dado após um desentendimento com outro vigilante que teria arrombado a porta do sanitário enquanto ele usava o banheiro. Ele disse que ficou completamente constrangido. Desempregado, Jonathan começou a passar muito tempo dentro do seu quarto, localizado no térreo do sobrado onde vivia com a família. Seus familiares começaram a se preocupar quando viram que ele havia emagrecido muito e passou a fazer desenhos estranhos com tinta guache e lápis de cera. Ele dizia que eram paisagens, mas a mãe tinha certeza de que se tratavam de imagens atribuídas a seitas demoníacas. O restante do tempo, ele passava entre trabalhos na reforma da casa e assistir vídeos violentos que baixava na internet. Alguns mostravam sem cortes, que registravam em vídeo as execuções de reféns, o que mais tarde serviria como uma possível inspiração para fazer o mesmo com as suas vítimas. Sua mãe o proibiu de continuar com os desenhos estranhos, então ele passou a usar a própria pele como tela para suas assustadoras criações. Ele afirmou tempos depois que, após a saída do emprego, começou a ouvir vozes que o mandavam cometer crimes. Além de se sentir mais estressado e violento, as vozes o deixavam impaciente e o motivava a fazer coisas erradas. Ele disse também que sabia que era algo maligno que o levava a fazer tatuagens no corpo. Então, com uma lâmina de barbear e agulhas, ele tatuou o número 36 na panturrilha direita e o desenho de uma machadinha no braço esquerdo, o mesmo objeto que ele usaria tempos depois para matar as suas vítimas. Ele possuía uma machadinha há 2 anos, que o guardava no armário de seu quarto, junto a uma faca de cozinha. Ele afirmou que utilizava os objetos para corte de lenha e também para ter uma arma de defesa em casa. Jonathan começou a escolher as suas vítimas, optando por moradores de rua e usuários de drogas, porque, segundo ele, essas pessoas eram excluídas do sistema, então deduziu que elas eram menos interessantes para a sociedade. Em um sábado, dia 29 de novembro de 2014, Flávia Aparecida de Paula Honório, de 38 anos, foi a primeira vítima de Jonathan. Ela foi encontrada degolada em um terreno baldio no bairro Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Poucos dias depois, no dia 1º de dezembro, 2 moradores de rua foram atacados enquanto dormiam embaixo de uma marquise de um supermercado, por volta das 11h30 da noite. Um morreu em decorrência de ter sido esfaqueado e queimado, e o outro foi gravemente ferido, mas sobreviveu. Na terça-feira, dia 2 de dezembro, por volta das 8h30 da noite, Kelly Caldeira da Silva, de 24 anos, foi morta nas proximidades dos trilhos da CPTM, na cidade de Poá. Em 3 de dezembro, entre as 6 e 7 da manhã, ele voltou para a cidade de Mogi das Cruzes e fez mais 3 vítimas. A primeira foi por volta de 6h20 da manhã, um homem chamado Carlos César de Araújo, de 34 anos, morador de rua, que foi também atacado. Cerca de 15 minutos depois, por volta de 6h35, Maria Aparecida do Nascimento, uma mulher de 46 anos, foi surpreendida enquanto fazia uma caminhada. Logo em seguida, Maria do Rosário Coentro Amaral, de 59 anos, havia perdido o ônibus a caminho do trabalho, quando foi atacada e teve o mesmo fim. No dia 3 de dezembro, a Polícia Militar recebeu uma denúncia.
onde a pessoa do outro lado da linha dizia ter visto uma mulher sendo atacada. Essa pessoa anotou a placa do carro onde o criminoso entrou após cometer o crime. Então a PM procurou o sistema e descobriu que aquela placa pertencia a um Chevrolet Astra. Com esse dado em mãos, a polícia foi até a casa do dono do carro. Por volta de 10h30 daquele dia, a PM foi até a casa de Jonathan, onde encontraram algumas coisas perturbadoras. Primeiro de tudo, a polícia encontrou sangue no carro de Jonathan e em algumas de suas roupas. Além disso, no quarto dele encontraram a machadinha e a faca, que parecia ter sido lavada recentemente. Após isso, ele foi levado para ser interrogado. Naquele mesmo dia, as mídias já estavam divulgando Jonathan como culpado pela série de assassinatos. E no período da noite, um morador de rua ferido procurou a polícia dizendo ter sido atacado por Jonathan no dia 30 de novembro, em frente ao Hospital Luzia de Pinho Melo. Ele contou ter sido agredido com 3 golpes de machadinha e que reconheceu Jonathan como seu agressor ao vê-lo em reportagens. Mais tarde, sua prima foi até a delegacia culpá-lo pela tentativa de assassinato do seu filho de 3 anos. Segundo ela, o menino saiu para brincar no playground durante uma festa de casamento. Ao chegar no parquinho, ela disse que viu o menino desfalecido no colo de Jonathan. O suspeito alegou que estava fazendo massagens cardíacas na criança depois que ela se acidentou e ficou presa pela camisa em um brinquedo. O menino foi levado ao hospital e a criança disse que foi agredida por um tio, que estava tentando enforcá-la, mas que por medo não contou quem foi. A mãe ainda acrescentou que no dia seguinte, quando o menino encontrou o Jonathan, ele começou a tremer e não queria sair do colo da mãe. Um boletim de ocorrência sobre o caso já havia sido registrado. Isso aconteceu no dia 29 de novembro, mesmo dia em que Jonathan assassinou sua primeira vítima. O maníaco confessou o assassinato das 6 pessoas que ele atacou, mas nunca confessou que teria tentado matar o primo, pois, segundo ele, não fazia seu perfil matar crianças. Então ele explicou às autoridades que seu modus operandi consistia em golpear primeiramente a vítima com uma coronhada, e após deixá-la desacordada, aplicava os golpes com a faca e usava a machadinha para decapitá-las. Depois a polícia notou as tatuagens de Jonathan e, depois de ser questionado sobre o seu significado, ele disse que havia sido instruído pelas vozes a fazer e que tinha a ver com uma espécie de ciclo. Não sabia dizer se o número 13 seria uma referência à data do crime e o número 6 seria o número de suas vítimas. Outra possibilidade, ainda de acordo com ele, poderia ser contabilizar 6 vítimas até o dia 3. De acordo com o depoimento de Jonathan, ele cometeu os crimes porque ouvia vozes em sua cabeça. Abre aspas. As vozes me falavam que tinham que completar o ciclo. Dessa vez seriam 3 vítimas dentro do período de 6 e 6h59 da manhã. Eu teria que matar 3 mendigos hoje. Senão iria ter que matar mais 3 amanhã, pois não teria cumprido a cota para finalizar o pacto ou transtorno. Fecha aspas. Quando ele foi questionado sobre as 2 últimas vítimas que não eram moradoras de rua, ele disse que passou por Maria Aparecida, parou o carro mais adiante e acreditou realmente que ela era moradora de rua por causa das vestimentas e por tê-la avistado próximo a uma cabana. Já a Maria do Rosário, ele sabia que ela não era moradora de rua, mas que precisava completar o ciclo, pois o tempo estava acabando. Ele não contou a ninguém sobre os crimes e confessou que tirou as ideias de vídeos de agressões do Talibã. Disse também que se não tivesse sido preso, ele com certeza continuaria matando. Jonathan foi acusado de atacar 9 pessoas, sendo 6 vítimas fatais e 3 tentativas. Ele responderia por homicídio triplamente qualificado, sendo as qualificações de motivo fútil, uso de fogo de maneira cruel e impossibilidade de defesa das vítimas, podendo ter uma sentença de 100 anos de prisão. Mas, por ser aqui no Brasil, as leis do país só permitiram uma condenação máxima de 30 anos, isso caso ele não fosse diagnosticado com problemas mentais. No dia 5 de dezembro, ele foi encaminhado para a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, de Tremembé, em São Paulo. Houveram várias especulações sobre esses assassinatos em massa. Disseram que Jonathan fazia parte de uma seita satânica. Outras diziam que ele havia surtado. Em 2016,
Quase 2 anos após os acontecimentos, foi divulgado um laudo psiquiátrico do assassino, apontando que ele oferecia alta periculosidade e que não poderia responder judicialmente por ser inimputável. Ou seja, ele seria incapaz de discernir seus atos, não entendendo a gravidade de suas ações. A acusação não concordou com isso, já que isso seria uma aval para ele ser preso por pouco tempo e solto em seguida, podendo voltar a cometer crimes tão graves quanto antes. No dia 31 de agosto de 2016, a justiça sentenciou Jonathan à internação em um manicômio judiciário por tempo indeterminado ou até que se comprove que ele não oferece mais perigo, podendo ter a sua sentença alterada. Porém, isso foi aplicado em julgamento por 2 vítimas. Os demais casos estavam sendo analisados separadamente. Fazendo uma pesquisa, não se sabe ao certo se ele continua preso ou se foi liberto após algum tempo estipulado pela sentença. Apesar das atrocidades, vizinhos disseram que Jonathan era uma pessoa de absoluta confiança e que não tinham suspeitado que os crimes poderiam ter sido cometidos por ele. A família mudou-se de endereço rapidamente por medo da reação popular. Não se sabe ao certo se o maníaco segue internado ou não, mas o fato é que a notoriedade dos crimes cometidos por ele foram suficiente para assustar muitas pessoas. E você, lembra desse caso? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima história aqui no Vespeiro.